Hoje iremos começar as nossas funções orgânicas. Então a primeira função que a gente estuda são os hidrocarbonetos. O que vem a ser hidrocarbonetos? São compostos orgânicos que apresentam exclusivamente carbonos e hidrogênios. Então toda a estrutura orgânica que você estiver analisando só apresenta carbono e hidrogênio, você está trabalhando com hidrocarboneto. Já o nome te diz, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Essa função é a base de estudo para as outras funções. Então, por isso que nós temos do que intensificar os nossos estudos nessa função. Bem, fórmula geral. Eu tenho aqui o carbono, o X, o hidrogênio e o Y. Esse X aqui é a quantidade de carbono e esse Y é a quantidade de hidrogênio. Os hidrocarbonetos têm 3 grupos de estudo, ou seja, tem 3 grupos de subfunções. O primeiro grupo são as cadeias alifáticas. Já nós vimos lá na classificação que as cadeias alifáticas são as cadeias abertas. Nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Já nas cadeias alicíclicas, que são as cadeias fechadas e não aromáticas, nós temos o ciclano ou ciclo alcano, cicleno ou ciclo alceno, ciclino ou ciclo alcino. E para finalizar, os tipos de hidrocarbonetos que nós vamos estudar, cada um deles, são os aromáticos. Lembrando que os aromáticos são aqueles que apresentam sempre a estrutura do benzeno. Iremos estudar agora a primeira subfunção dos hidrocarbonetos, que são os alcanos, ou hidrocarbonetos parafínicos. São hidrocarbonetos de cadeias alifáticas e saturadas. O que vem a ser cadeias alifáticas? Você já viu que cadeias alifáticas são cadeias abertas e estruturas saturadas são aquelas que apresentam ligações simples entre os carbonos. Aqui temos um exemplo de um alcano, onde você tem uma estrutura aberta e com ligações simples entre o carbono. Aqui também eu tenho outro exemplo, uma estrutura também alifática, onde as ligações aqui são ligações simples. Essa é uma estrutura normal e essa é uma estrutura ramificada. Não importa, tá? Você pode ter alcano de cadeias normais e também de cadeias ramificadas. Nesse caso aqui, eu tenho a representação em forma de bastão. Você sabe que aqui os átomos estão ocultos, só apresentam aqui as ligações entre esses carbonos. Então você sabe que é uma estrutura ramificada, mas é um alcano porque é uma estrutura aberta e saturada. Nesse caso aqui, eu tenho a representação de uma estrutura normal, em forma de bastão. Então não tem nenhuma dupla e nem tripla ligação. Então você sabe que é uma cadeia, uma estrutura aberta com ligações simples entre carbonos. O nosso objetivo das funções é você identificar a função e dar um nome para essas estruturas. Outra coisa importante também é a sua fórmula geral. A fórmula geral dos alcanos é CnH 2 vezes o N mais 2. Então, não precisa mais de você, no caso aqui, trabalhar em forma de bastão, você montar os carbonos, botar os hidrogênios para determinar a sua forma molecular. É só você contar a quantidade de carbonos e aplicar nessa fórmula geral que vai te dar a fórmula do composto que você está trabalhando. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, C6H. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Então, aqui eu tenho 14 hidrogênios, é a sua forma molecular. Esse outro exemplo aqui, vamos contar quantos carbonos eu tenho? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, C9H. 2 vezes 9, 18. Mais 2, 20. Então, aqui a fórmula geral desse composto é 20 carbonos. Vamos prosseguir com a nossa nomenclatura para os hidrocarbonetos do tipo alcano. Nomenclatura para os alcanos. Existem 2 regras de nomenclatura. Primeiro, para cadeias normais e segundo, para cadeias ramificadas, que nós vamos ver após essa aula. Bem, muito fácil. A nomenclatura oficial, que é a UPAC, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada,
você tem que seguir a esse recurso, prefixo mais o ano. Irá aparecer para você uma tabela de prefixos, tá? E essa tabela você vai ter que decorar. Já que você decorou a tabelinha, vamos lá, vamos trabalhar as nomenclaturas dos compostos para os alcanos de cadeias normais. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um único carbono, né? Você está vendo aqui, ele é um alcano, eu só tenho um único carbono. Prefixo para um carbono é met. Então, vou colocar aqui, ó, met. E o final, ano, porque ele vem do alcano, eu tenho o meu metano. Então, essa estrutura aqui é o composto mais simples da química orgânica, né? É o composto de menor peso molecular. Ele é um alcano que nós chamamos de metano. O próximo exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4, nós temos o but. E o final, ano. Então, o nome desse composto, desse alcano aí, é o nosso butano. Esse outro exemplo, 1, 2, 3, 4. Percebe que aqui eu estou trabalhando com forma de bastão e aqui eu estou trabalhando com forma estrutural simplificada. Nesse caso aqui é o mesmo composto, tá? Porque tem a mesma quantidade de carbono, então eu tenho também o meu butano. O outro exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, X. Mas o ano, hexano. Muito fácil, né, galera? Agora, nós temos que tomar cuidado com isso aqui, ó. Esse composto aqui, ou melhor, esse grupo está se repetindo 6 vezes. 6, né? 7, 8. Então, eu tenho uma estrutura linear com 8 carbono. Prefixo para 8, diz aí? Oct. E mais o ano, que é um alcano, você tem aqui o octano. Então, esses são os exemplos, né, que você está trabalhando aí com cadeias normais para as funções dos alcanos, tá? Depois vamos trabalhar com as nomenclatura para os alcanos de cadeias ramificadas, ok?